Eita, Karina! E tá começando mais um programa. Que foi? Notaram alguma coisa diferente? Isso, meus amigos, se chama animação. Absolute Cinema. Hoje eu serei animação, o que popularmente as pessoas chamam de desenho animado, para falar de stop motion. E sobre esse assunto, eu vou falar para vocês como é que foi feita a animação do Alto da Compadecida 2. Você sabia que a técnica que foi usada para a animação do Alto da Compadecida 2 é stop motion? E você também sabia que essa animação foi feita aqui no Ceará? Pois é, eu fui visitar o estúdio onde foi feita essa animação, lá em Fortaleza. A animação que vocês podem ver no filme O Alto da Compadecida 2 foi feita em 2 estúdios aqui em Fortaleza, na Casa Amarela Eusélio Oliveira e no estúdio Bochecha. Parece que lá fora tá menos quente que aqui dentro. Cheguei aqui, Olha o cabo aqui, ó. Cleiton Bochecha é esse cara aí, super gente boa. E aqui é um estúdio especialmente para stop motion. Isso. Quando a gente grava, a gente tem que velar tudo para não ter oscilação na luz. O cara nos recebeu de portas abertas em seu espaço de criação. E olha que incrível é o seu estúdio em cada detalhe. Peraí, mas antes de passar adiante é necessário explicar algumas coisas. Você sabe o que é stop motion? É uma técnica bem antiga de animação que consiste em movimentar objetos inanimados, quadro a quadro, fotografando todo o processo. Detalhe que a foto deverá ser feita sem a mão do animador no meio. No final, você terá a ilusão de que aquele objeto se movimenta sozinho. Eu vou contar pra vocês uma história verdadeiramente verídica. Uma equipe de animação é formada por diversos profissionais, desde diretor de animação, animadores, produção, pós e mais. Vocês vão conhecer cada função dessas. No compasso do trabalho, tudo começa a criar. Mãos que fazem do detalhe uma história pra contar. Texturas e paisagens, cada cor tem seu porquê. O stop motion da vida, ao que os olhos querem ver. Sou de Fortaleza, mas eu migrei, passei alguns anos no Sudeste, né? Trabalhei com a Rosana Urbis, entrei para trabalhar com produção para animação em 2014, mais ou menos. Aí trabalhei com a Split, fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, a 3ª temporada. Me deportaram para o Rio para cuidar da equipe de animação do sítio. E aí, um pouco depois desse período, eu fui chamada para trabalhar na Conspiração. Lá na Conspiração eu fiz a direção de produção de um projeto chamado Planeta Palavra. Enfim, saí de lá em 2018, voltei para São Paulo, fui trabalhar com a Estequinina. Depois disso, em 2020, a gente abriu a Miríade. Eu entrei no projeto já mais pra frente, que foi quando a Nath foi percebendo isso, a gente vai precisar de mais gente, na verdade. Eu disse, Natália, você quer que eu entrei também? Aí ela entra, bora. Devido ao Alto da Compadecida 2 ter sido feito totalmente em estúdio, a equipe majoritariamente era composta por sudestinos. Daí a equipe da Conspiração queria que pelo menos as histórias de Chicó fossem feitas por uma empresa nordestina. Peralta me procurou porque eles estavam responsáveis pela pós-produção do Alto. Ele começou a conversar, me contar o que eram as mentiras. Eu fiquei, sabia que dá pra gente fazer animação de substituição? Já tinha roteiro, mas não tinha animatic das mentiras. Tinha um pré-corte, já tinham feito as imagens do Celton. E era importante usar essas imagens. Eu trabalhei no filme primeiro com assistência de arte e depois eu trabalhei com supervisão de equipe de pintura. A assistência de arte, que foi como começou a minha parte no projeto, foi pegar os conceitos, né? Os conceitos originais e produzindo algumas coisas ali que a Natália pedia, colocar objetos no cenário. E aí, minha função no filme foi assistente de produção. Eu e Letícia, que foi outra assistente de produção, a gente era bolsista da Casa Amarela. A Casa Amarela Eusélio Oliveira tem um núcleo de animação, que é o NUCA. E a partir dessa bolsa foi que a gente teve esse contato com a Miríade e com a produção. Aí a gente já tava todo mundo já lá na Casa Amarela. E aí foi quando eu entrei, eu fiquei,
Enfim, do lado ali da Nath e tentando coordenar e ajudando ela também com a comunicação até com os próprios clientes também, né? O pessoal da Conspira. Tipo assim, se a gente só tem esses 3 minutos do filme, vamos botar o que a gente conseguir nesses 3 minutos de filme. Fui falando, olha, a gente tem elementos da nossa cultura popular que a gente pode usar eles para compor nosso cenário e a nossa estética, etc. Você produziria isso? Você faria esse movimento? Te contrataria os artistas? Sim. Mas haviam outros estúdios conversando também com projetos, fazendo rascunhos e tal. Então, a gente preparou o pré-projeto, né? Mostrando as referências, explicando essas técnicas. A gente usou muito de referência, o que ajudou muito a vender o projeto para eles, um filme da Renata Klaus. Ela faz animação de substituição com as fotos da personagem num cenário que é tridimensional. Foi isso que agradou muito a eles, assim, num primeiro momento. A gente apresentou para o Guel, para a Flávia, fez um cronograma, um orçamento, negociou o orçamento, vai para mais, para menos, vou ter que tirar aqui, vou ter que colocar lá. O Guel e a Flávia preferiram a nossa proposta. Era um bicho inteligente demais para ficar preso. Próxima etapa foi fazer os conceitos da animação. O Rafael Lima Verde já trabalhava com materiais e pesquisas sobre os folguedos populares. A gente começou a pesquisar o mascaramento, né, dos reisados, né, os caretas. Então a gente tem um projeto de audiovisual mesmo, você fazendo um documentário, a gente registra anualmente esses grupos, né, e foi a partir desse caldo mesmo, assim, né, dessas pesquisas que eu trouxe para esse trabalho específico ali, que eu fui convidado. Eu fui chamada depois, porque eles não estavam conseguindo fazer o boneco de stop motion. Pensaram em alguém que soubesse fazer e essa pessoa era eu. Então a gente tem 3 técnicas de animação diferentes das mentiras. A gente tem animação de substituição, que é do Celton, do Chicó. A gente tem animação de boneco, de puppet, que são os animais. No caso, a cabrinha e a papagaio. E a gente ainda tem algumas coisas de animação 2D digital. Eu sou o que eu sou. João Grilo, um carne e osso e um restinho de cabelo. Teve uma parte que a gente fez uma visita no centro da cidade, a gente foi buscar objetos, conversamos bastante sobre esses objetos que eram metais, vidros, utensílios assim de casa, prego, utilitários e envelhecidos para corresponder à época também. Tinha que ser o que o Chicó tinha enfim, à mão naquela época e naquele lugar, né? Então a gente teve que estudar o Nordeste, que era específico daquele recorte temporal. Dentro da direção de animação e ainda mais no stop motion, a gente vai investigar um pouco sobre como é dentro dos materiais que a gente vai usar. A gente optou por um conceito complicado, que é o de pegar um objeto, subverter a função original dele para que ele pareça outra coisa. Eu tenho que fazer com que esse pote de barro pareça uma montanha, sem que ele deixe de ser um pote de barro. Como é que eu vou fazer esse papel demonstrar a personalidade, né? Demonstrar essa atuação que a gente está tanto escrevendo, ou o boneco, como é que a gente vai querer que, com os materiais que ele tem, se movimente do jeito que a gente quer. Aí aqui é de papel também, ó. De papel, aí tem um ferrinho dentro. Aqui também é de papel. Ele é enrolado, aquele papel? É só um papelzinho. Aí eu grudei com um adesivo. Ah, um canudozinho de papel, né? É, um canudozinho de papel. Ah, aí a boca dela mexe com... Mexe, tem um ferrinho aqui. Se você tirar a cabeça, vai ser mais fácil de você mexer, ó. Ah, sim. Não, vou mexer não. Vai que eu quebro aqui. Quebra não. Foi feito pra isso. É o ferro galvanizado, o que é esse aqui? É um ferro galvanizado. Foi daqui, né? Foi de lá mesmo que saiu esse aqui, que foi a origem, né, da cabrinha, assim, um brinquedo histórico, assim, né, bem característico do Nordeste. O material foi mais papel machê, que eu trabalho com isso, eu gosto de fazer uma coisa mais reciclada. Meus bonecos, eles todos têm a cabeça de papel machê. Ah, eu jurava que era madeira. Não, o pessoal acha que é madeira. Mas é porque eu lixo bem lixadinho e faço ficar bem firme mesmo. Pra parecer uma madeira mesmo, é a intenção.
E aí, essa parte aqui, como ela tinha muita textura, eu fiz de... É biscuit. É biscuit, Não é porcelana fria, é biscuit mesmo. Eu nunca tinha trabalhado com biscuit. Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de compartilhar o vídeo com a galera. E se você não é inscrito, se inscreve agora. Ajude o nosso canal que a cada vídeo traz um assunto muito importante. Vocês não fazem ideia do quão trabalhoso é fazer esses vídeos. Imagine esse que é animação. Também fui responsável pelas impressões. Era eu que estava lá montando as impressões e mandando. Do Celton foram 1.600 e tantas. A equipe de recorte, inclusive, a gente teve que montar a equipe de recorte. Nosso papel principal era os recortes, era recortar todas as 1.600 e tantas celtas. E a gente não só recortava, como a gente também pintava as bordinhas. E aí a gente tinha esse cuidado de pintar a borda para não ficar tanto o branco de fora. Fora os testes, fora o que não deu certo, então assim, foi muito no Celton. A maior parte foi na tesoura. Sempre ficava muito feliz quando tinha uma tesoura que ajudava, mas a maior parte foi na tesoura. Tinha que ter esse cuidado de não cortar o papel. A gente sempre imprimia 2 cópias para que a gente sempre tivesse a reserva, mas ainda assim, você deu cuidado de não cortar a cabeça dele acidentalmente. Os dedos era a pior coisa. Os dedinhos da mão tinham, sei lá, o momento que ele tava com a mão aberta, que tinha que fazer a dobrinha, de tirar o espaço do dedo, era horrível. Muitos celtinhas, foi realmente um desafio, sabe? Você colocar um, depois colocar o outro, você testar e ver se eu consigo, a partir do momento que eu vou substituindo, eu também consigo animar um objeto que tá vindo, né? E receber, pegar os recortes, Marine recortou um monte de coisa, pegar os recortes que o Marine entregou, botar palito, isso aqui, não sei o que, botar na cena, né? Ajeitar a luz. Cada frame uma jornada, cada cena construída. O Nordeste se revela em seu ritmo singular. Então, assim, foi um processo que a gente fez com muito carinho, muita responsabilidade, muito foco e com muita gente incrível, né? Mari já tinha esse cuidado de colocar no papel qual era a cena, qual era o frame. Tipo assim, é fundamental que tenha escrito atrás qual é o frame, qual é a cena. É a mesma coisa também no processo de impressão. A gente tinha que colocar na folha de impressão o nome e o número de cada um, para na hora de cortar a gente já saber. Aí eles mandaram tudo em frame, aí a gente selecionava quais frames a gente ia imprimir. A gente seleciona e tipo assim, se fosse um de, sei lá, de 24 quadros, a gente pegava 12. Quando eu entrei pra parte da pintura, a gente foi visitar o mestre Júlio. A Natália quis que conhecesse ele, que ele ensinasse pra gente como é que era o processo dele de fotocultura. Ele já tem toda uma história, né, pra fotopintura. Me mostrou algumas técnicas digitais, porque ele também se atualizou. Ele não tá mais fazendo a pintura manual, né, ele tá fazendo ela no digital também. Inteligência artificial. Eu tô doido que ela chegue no meu trabalho, porque ela vai fazer exatamente o que eu fiz até lá. Então eu fiquei ali observando, peguei várias dicas dele, entendi o que é a fotopintura digital, né? E aí, quando a gente passou para a parte de pegar os frames dos Celtons, quem transformou em preto e branco foi o Levi. E aí, logo em seguida, eu fui pegando a técnica que ele ensinou, fui transformando em preto e branco. E depois eu fui aplicando a colorização. E aí, quando foi batido o martelo, eu fui pintando os primeiros. Vi que não ia dar conta de pintar todo sozinho no espaço de tempo. E aí foi a necessidade de abrir uma equipe de pintura. E aí foram vários profissionais. Aí eu ficava ali supervisionando. Eu pegava o arquivo original e falava, preciso que vocês pintem dessa forma, com esses detalhes na sandália, com esses detalhes no rosto, sombreamento aqui. E eu pegava depois esse material, avaliava se tinha alguma coisa fora do lugar, se estava tudo certo. Pra nascer homem mais frouxo que você, Chico. Eu sou, com muito orgulho, o maior frouxo que eu mesmo já conheci. E aí eu fico assim, pera, mas e se a gente fizer como fazia antigamente? Será que vai ser mais difícil mesmo? A gente teve uma conversa com o mestre Júlio, que é o mestre de retrato pintado, e a gente acabou montando uma equipe só para pintar os frames. Mas pensando hoje, talvez se a gente tivesse feito a mão, não tivesse demorado tanto quanto demorou, e o resultado talvez imprimisse mais. Quando a gente pinta com tinta e tal, cria uma textura. Teve uma vez que a gente teve que pintar, justamente porque as impressões
saíram errado. E aí tem essa questão das impressões de virem com cores diferentes. Eu só gostei muito dessa parte porque aí eu aprendi teoria de cor, né? Mas... Que foi pintado com máscara de pintura. Eu fazia o preenchimento aqui só da camisa, sem colete. Aí fazia em outra camada só a calça. E aí fazia outra camada só o colete. Pra reproduzir os outros prenhes, eu usava essa base e uma máscara em cima. Contornava a sandália, dando o desenho dela, né? Pra deixar marcada. Alguns a gente tinha que desenhar o dedo, também para deixar marcado, não virar só uma massa. Eu tinha, na verdade, uma série de Celtons para pintar por semana. Vamos supor, do 1 ao 50. Eu precisava pintar 50 Celtons em uma semana, cara. Às vezes dava tempo, às vezes não dava. Eu fiz um terceiro bonequinho desse, mais parecido com esse daqui. E aí a gente, como ele foi coberto por massinha, aí eu peguei uma massinha, tive que misturar pra ficar da mesma cor daqui. Fiz essa bem gordinha, só que dentro da massinha tinha isso daqui. Aí foi tirando os pedacinhos e aí foi tirando as massinhas até chegar ela ficar magrinha assim. Eu tô fazendo a de massinha. Aí queria saber, toda vez que tu for arrancar o pedaço dela, você vai fazer por aqui? Então a ideia é que ele fosse de barro e aí como se fosse uma casa de taipa, que fosse ser desgastada, né? Quando a gente falou pra Isabela que a gente vai ter uma cena que a Juremia emagrece, né? Então a gente já tava ali, olha, vai ser uma cena que é uma tentativa. Ela vai despedaçar e tem que aquilo acompanhar o cenário que secava, né? E o rosto dela foi baseado nessa figura, que é uma figura chamada Kazumba, um entremeio que faz parte do boi, né? Do Maranhão. Uma figura bem bacana, você vê vários tipos de máscara, né? E quando eu recebi esse convite, assim, eu só pensei nele, né? Porque ele tinha que ser articulado, né? Tinha que ser um rosto bem característico, assim, de que trouxesse uma referência da cultura, né? Do Nordeste. Aí eu cheguei a esse lugar, né? Da questão do rosto, né? Tanto o Peralta, que era diretor de efeitos especiais, quanto o Ábida, que é o diretor de fotografia da equipe principal, a equipe da Conspira já tinha uma linha de pensamento já muito bem estabelecida sobre como eles queriam fotografia, né? E quando o Ábida e o Peralta vieram falar conosco para fazer o pré-light das cenas, houve muito essa preocupação de que a luz que a gente fosse imprimir nas nossas cenas fosse condizente, fosse pelo menos combinar, conversar com a luz que eles montaram nos estúdios lá na Conspira. Foi necessário também criar uma estrutura em que a iluminação se movimentasse para acompanhar o movimento do personagem Chicó. É curioso assim, porque essa mentira parece que foi feita por ele, é como se ele tivesse feito isso. Sendo da imaginação, mas assim, ele poderia fazer isso, né? Poderia pegar uma dobradiça, podia cortar né? Tem também uma traquitana, né? Mas ele tem uma traquitana assim na cozinha dele, não sei se você lembra assim que ele... Tem uma pessoa que é fundamental nesse processo que é a Thaís Emília, que ela foi diretora de arte. E junto com ela, a gente teve que planejar espacialmente por onde o personagem passava. Olha, o caminho que o Celto vai fazer por aqui, a gente vai furar o isopor nesses pontos, a gente vai ter uma camada de couro que vai atravessando o chão para ser a seca, né? E ali acompanhar esse personagem e a câmera junto, né? Como a ideia é que é uma vegetação que vai mudar, aí a gente pode usar a esponja vegetal. Mas é aqui a gente acompanha. E aí, vai abrindo. Como é uma coisa manual, eu ficava assim muito, não sei, aproveitando um momento de meditação, assim, mais um momento meditativo de estar ali relaxando, só fazendo uma coisa manual, estar vivendo aquele momento. Então, isso a gente tem a opção do rig, né? Que é um braço mecânico que a gente que é com um bastãozinho, né? Que a gente pluga atrás do boneco, amarra e estende ele, né? Levanta o braço, literalmente assim. No começo, a gente estava pensando em fazer com a ferramenta mesmo, cortar a ferramenta, mas eu pensei assim, como é que vai fazer isso? Vai ficar muito pesado. Aí eu pensei, não, mas eu consigo fazer uma réplica de papel. Aí eu fiz, olha, que tudo sai, tudo mexe. A gente pensou em fazer com garfo de verdade, mas o garfo de verdade é muito duro. Mas ele era molinho, aí deu pra fazer as asas.
e o garfinho, né? A réplica de um garfinho enferrujado. A gente comprou um pedação de algum alumínio e aí eu cortei, porque tinha que ser fácil de fazer, porque eu tive que cortar tudo à mão, com tesoura. Aponte uma mentira na minha história. E após um trabalhão desses, ainda teve a equipe de pós-produção. E aí a gente chamou o Igor Rolim, e aí depois foi a Priscila Limonta. E aí foi assim um mutirão pra gente conseguir ajeitar, né, todas as cenas. Porque inclusive, essa árvore ficou mais torta aqui. Aí a gente... E aí tá, sempre vai ter uma coisinha pra gente fazer na composição, sabe? Então depois de tudo animado, a gente ainda teve essa fase de pós. Antes da gente, de fato, poder mandar uma trupe, o pessoal da Conspira. A equipe de pós maravilhosa, guerreiros de ter pego o material e ter conseguido limpar, que a gente vê o filme e a gente nem tem a menor ideia de que tem um braço de ferro ali por trás, segurando. E aí outro detalhe que a gente tinha que prestar atenção era de aqui tá reto, para quando o Levi fosse animar, não ficasse balançando, ele não tivesse ainda mais esse trabalho de ter que ajustar, embora eu acho que tu teve, né? A gente pode botar mais fita, né, para ficar mais rígido. Tu bate quando vai colocar. Mas assim, o que acontece mesmo é ou adapta ou realmente apaga e faz de novo, né? A direção falava, olha, a gente já gosta muito da atuação do Celton. A gente quer que vocês acrescentem, como é que a gente pode fazer essa atuação brilhar mais, né? A gente vai pegar esse take e a partir desse frame vai entrar esse personagem que vai interagir com ele, ele vai se virar e vai falar, tal. Às vezes a gente, pelo menos assim, eu tava aqui animando e eu dava assim um passo pra trás e esbarrava no tripé. Eu ainda tô num estúdio, né? O Josimar, o Bochecho, o Diego... São animadores incríveis e, enfim, fizeram os personagens e as cenas todas acontecerem lindamente. Grande prazer, assim, de receber esse convite, né, da Miríade e poder participar desse momento histórico, né, assim, porque minha mãe gostava muito quando era viva, ela tinha a fita, né, quando esse convite chegou, eu disse... Que loucura esse aqui, né? Mas é porque, cara, pra mim a animação é um rolê de tipo assim, você pega esse pedaço de papel que tá imóvel e eu vou fazer ele se mexer na sua frente. Então assim, é uma despretensão da realidade, de você abraçar que tudo é possível num universo completamente novo, que encanta, sabe? Somos os responsáveis por pegar essas mentiras e tornarem reais. Então é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Mas eu sei que nesse momento um bocado de gente vai estar saindo do vídeo achando que não tem mais nenhuma informação importante. Mas eu digo uma coisa a vocês, tem sim. E essa informação que irei revelar vai transformar a sua vida. Você sabia que... Não, nada não, tchau. Stop motion em ação, arte e transformação, cenários que refletem o pulsar da criação, do litoral ao sertão, o encanto é natural. A Miríade, que é a minha produtora, junto com a Mari. A gente trabalha com produção de animação desde 2020. Eu sou sócia e coordenadora de produção da Miríade Produção. Então, eu sou sócia da Natália. Eu comecei a minha carreira como ilustrador de jornal. Passei a ser também ilustrador de livro infantil. Formado em artes visuais, mas eu trabalho também com grafite, com xilogravura. Eu trabalho com animação stop motion, também sou bonequeira e também faço ilustração. Aí fiz uns cursos que a Valdo proporcionou e aí eu comecei fazendo bonecas pedagógicas. Aí eu peguei o gosto da coisa, aí fiquei vendo stop motion, achei muito bonito. E já como eu fazia bonecas, eu pensei, nossa, eu vou fazer stop motion, que é muito legal. Eu sou ilustradora. Eu também trabalho com animação. Na parte de ilustração, eu já produzi alguns livros infantis, que é a minha área mais ou menos na área editorial. Recentemente, eu embarquei na animação, mas foi um sonho de criança trabalhar com animação. Eu sou cria da TV Cultura. Eu sou estudante, atualmente estou na graduação ainda da UFC. Estou também na segunda turma de realização e animação da Vila das Artes. Sou teresinense da UIE
Elias, graduado em cinema pela UFC, sou mestre em artes pela UFC também, sou animador, sou brincante do maracatu, sou percussionista e estamos aí fazendo arte por aí, né? Em aquarela, histórias que se formam como vento na janela, a cultura em movimento, a raiz a se mostrar. Na dança da câmera, tudo pode se contar.